falar agora da. O pessoal quer saber mesmo, que é o ataque do Verdão. Nomes, né, que tá batendo aí toda hora, foi o assunto de ontem para hoje, principalmente na mídia argentina, né? Estão se falando muito sobre Rafael Santos Borré, né? O que esse nome causou de debate hoje, principalmente nos grupos de WhatsApp, e eu estou em vários, tem grupos com 200 palmeirenses, então você imagina, né, pega fogo os debates. Vou dar uma contextualizada até para o Josa depois me dar o pitaco dele e o Bruno Massa também. Os números do Borré estão sendo jogados aí na internet aí, Josa, falando assim, ó, o Borré não é tudo isso, olha os números dele. O cara tem, sei lá, 50 gols em 5 anos de River Plate, né? Ele ainda é jovem, tem 25 anos, é tão jovem assim para a Europa, mas é um jogador jovem, né? A Europa hoje está contratando cada vez mais cedo, né? Na verdade, está diminuindo. E com 25 anos, obviamente, o mercado dele na Europa não é tão grande como se ele tivesse 21, 22. Né? Mas ele vai ter mercados, por exemplo, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, em outros centros. Então, esses números estão sendo muito debatidos e muitas vezes estão jogando também, Josa, a questão dele não ser um cara que marca presença na seleção colombiana. Até pouco tempo, o Palmeiras fez um investimento altíssimo no Borja, né? A contratação, acho que é a mais cara da história do Palmeiras. E não deu certo, por N motivos, né? Então, existe sempre essa comparação. O pessoal até brinca, ó, o nome é com B, é colombiano, vai pagar caro, é o novo Borja. Eu cheguei a ver o apelido, eu até achei engraçado que seria o Borjé, né? Então, eu acho que a análise não pode ser feita dessa forma. Precisa entender o que ele fez no River Plate, não só pegar o número frio e jogar ali. Eu acho que isso é diminuir o debate, né? Não, e os números às vezes podem ser usados para o que você quiser. Você consegue usar o número para qualquer coisa. Queria que você fizesse uma análise do Borré, se ele realmente vale esse investimento e se fala um valor alto, né? Coisa de 1 milhão por mês, então não seria um jogador barato. Tem a questão do imbróglio com o River, se vai renovar, se não, em junho ele está livre. O que você acha do Borré? Vale a pena, Josa? Você faria esse esforço de ir lá acertar com ele, trazer por essa fortuna ou não? Bem, essa questão é bastante complicada, né? Porque, na verdade, acho que trazer o Borré hoje, por aquilo que ele está pedindo, teoricamente, é realmente por volta de 1 milhão e 100, se é que isso, de fato, é a verdade da notícia. Mas ele tem um salário muito razoável no River e também tem aquela situação de viver um ambiente muito perfeito lá no River, de forma que se ele fosse sair para outra equipe da América do Sul, ele certamente pediria mesmo um bom salário, né? O Borré não é o Borja, né? Não é, e nunca foi, e nunca vai ser, e sempre vai ser um jogador muito melhor que o Borja. Quando ele surge na categoria de base do Deportivo Cali, ele já era um jogador melhor que o Borja. Ele já era um jogador que tinha, ele foi preparado, ele foi confeccionado na canteira do Deportivo Cali com muito detalhamento. Ele surge como um jogador, como uma das, quando ele aparece no futebol colombiano, ele surge na sub-20 da Colômbia, ele é tido como uma das grandes promessas em muito tempo do futebol da Colômbia. Acaba não dando muito certo, ele vai para a Europa, vai para o Atlético, né, que o empresta para o Villarreal, acaba não se adaptando lá. Há também um problema da própria visão do técnico, que também não ajuda. O europeu às vezes não quer muito saber de se preocupar com o jogador que não tal. Acho que ele também teve um problema também do próprio Borré, né, que não conseguiu também fazer os seus esforços, porque tem isso também, o jogo às vezes para mim precisa fazer certos esforços quando o ambiente não o ajuda tanto. E aí a gente vê também quem é o jogador. Acho que nesse momento faltou uma certa maturidade do Santos Borré para conseguir lidar com isso. Aí ele chega no River. Quando ele chega no River para ser treinado aí, acaba recebendo treinamento, né, do Gajardo, né, e aí ele acaba virando outro jogador. Por que ele é um jogador interessante hoje? A gente percebe que, pela forma como ele atua dentro de campo, a gente percebe que tudo nele é muito treinado. Então, estamos falando de um profissional que leva muito a sério a sua carreira. Por exemplo, o Borré é um jogador que, quando entra na área, é um jogador de 2 toques. Quando ele recebe a bola, ele pensa em arrematar de primeira. Se não for possível, ele dá apenas um toque na bola. É apenas um toque para arrumar e um toque para chutar. Quando ele está diante do goleiro, é aquele jogador que jamais vai driblar o goleiro, a não ser que ele perceba mesmo que esta é a última alternativa que ele tem. Porque, do contrário, ele vai tentar arrematar. E é sempre 1 ou 2 toques. E nesse sentido, ele acaba surpreendendo o goleiro, que acha que o jogador não vai ser tão... que o jogador não sabe o que fazer diante dele.
O Borré sabe precisamente o que fazer diante dele. E a gente percebe que isso também foi treinamento. A capacidade dele de sair da área, cair para um lado do campo, cair para o outro lado do campo, se associar, trabalhar como pivô, fazer o passe curto ali e atacar o espaço livre para receber e arrematar, é algo brilhante, na verdade, né? E acho que o Borré é um jogador que dá lição para o atacante brasileiro nessa questão, por exemplo, de atacar os espaços, algo que a gente não faz muito, algo que é preciso melhorar no futebol do Brasil. O Borré dá lição em relação a isso. Mas porque ele demorou tanto aí e tal. Realmente, quando ele chega no River, ele ganha, o jogo dele ganha maturidade, né, que ele precisava, e a meu ver, ainda há algo que ele fazia na canteira que ainda não apareceu nesse jogo dele do River. Tem muita coisa para aparecer ainda. É um jogador maduro, um jogador frio, né, um jogador que tem bastante leitura tática dos acontecimentos do jogo. Então ele se envolve com o jogo a partir da temperatura do jogo. Se a temperatura do jogo, né, exigir muito desse jogador, ele entrega muito daquilo que o jogo está pedindo para ele. Então, nesse sentido, acho que é um jogador bem interessante, sim. Mas se o Palmeiras o contrata pagando um salário desse, a gente volta de novo naquela questão. É necessário ter uma boa gestão para um problema que um salário desse geraria no elenco. E isso, minha gente, não é um problema pequeno. Isso, quando a gente fala de jogador de futebol, a gente fala de ser humano, que tem lá suas vaidades, tem lá tal, não sei o que, tem o seu lado emocional, isso não é pouca coisa. Trazer um estrangeiro para ganhar uma fortuna dessa, né, tendo outros jogadores que estão subindo, inclusive, aí, ganhando muito menos, isso requer uma gestão aí que não pode ser uma gestão do técnico, tem que ser a gestão dos dirigentes do clube. Se não for assim, pode gerar problema para o clube. E, ao mesmo tempo, portanto, acho que vale a pena nesse sentido, pelo jogo que ele faz, pela capacidade, pelo futebol que ele pratica, acho que vale a pena ser contratação. Mas tem que pensar justamente nessa questão. E o problema que poderia gerar no elenco? Teria como gestionar, resolver esse problema? Se não tiver, é bom não se iludir em relação a isso. É bom levar isso a sério. Se não tiver como resolver esse problema, é bom que nem busque este jogador. E aí buscar outros Borrés espalhados pela América do Sul.